Glória a Deus. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Será o nosso ponto de partida para essa mensagem de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo 2, verso 15 em diante. Eu peço toda a sua atenção agora. Amém, queridos? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Senhor Espírito Santo, mais uma vez, eu peço a tua ajuda, Senhor. Esconda-me, Senhor, em ti. Que não seja o homem quem fale, mas que seja o Senhor quem venha ministrar aos nossos corações. Traga a revelação da tua palavra, Senhor. Glorifica o nome de Jesus. Que toda lógica humana, Senhor, caia por terra, e que o poder do teu Espírito seja manifesto em nós, em nome de Jesus. Amados, nós temos aqui o encontro de Adão e Eva, o encontro da primeira família constituída por Deus. E o detalhe mais importante que nós temos aqui é que eles foram colocados no paraíso. Diferente do que nós vivemos hoje, diferente da nossa realidade, essa realidade que nós temos aqui no contexto, eu tomei somente o versículo 15, mas nós temos todo um contexto aqui da formação do homem. O Senhor forma, faz o jardim. O Senhor coloca Adão lá, nesse jardim que é o Éden, que é o paraíso. É uma realidade do reino de Deus. O reino de Deus é o paraíso. É um paraíso. É completamente diferente da realidade em que nós vivemos. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para que o Espírito Santo ele possa ir ministrando no seu coração. E aqui o Senhor, ele dá uma ordem para Adão. E ele diz: de toda árvore do jardim você come e pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E o versículo porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A parte B do versículo. Amém, queridos? O Senhor ele dá um alerta, uma instrução para Adão, tendo em vista que ele está no paraíso. Aqui Deus, através da sua palavra, ele começa a nos dar uma noção de como nós devemos viver, de como nós devemos crer também. Porque a partir do momento que nós cremos de uma forma errada, consequentemente nós iremos viver também de uma forma errada. Uma vida errada é resultado de uma crença errada. Uma crença correta traz um viver correto. E Deus ele dá logo uma ordem para Adão.
Mas eu gostaria de meditar junto com você nessa escritura e levar de uma forma extrema em consideração que Adão, ele não está na nossa condição de caídos. Nós fomos salvos, nós não somos mais. Nós temos uma natureza caída, mas nós já fomos redimidos pelo Senhor, pelo sangue de Jesus. Adão aqui não, ele está no paraíso. Ele está vestido de glória. O corpo dele, ali não é esse corpo natural. Não é, ele não tem ali uma tendência pecaminosa. O coração dele não tem maldade. Ele não, no entanto que ele é puro, Adão é puro. Depois Eva é feita também pelo Senhor. O Senhor toma ali parte de Adão e faz a sua esposa Eva. E eles formam um casal perfeito, num lugar perfeito. Diferente de nós estamos em um outro contexto, depois do pecado, também, a gente não pode só ver depois do pecado. Nós também estamos agora após o que? A redenção. Nós estamos aguardando o que? O paraíso, o reino de Deus. O reino agora para nós, ele nos espera. Então, é a esperança viva que nós temos no nosso coração. Mas nós precisamos entender que a coisa mais importante que um homem pode ter ou receber é estar com o Senhor, é a presença do Senhor, é a salvação, é um dia ele entrar pelos portões celestiais, né, daquela cidade aonde não há choro, não há dor, aonde eternamente nós estaremos. Então essa cidade, essa pátria nos aguarda. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Agora, pensando e meditando nessa palavra, outra coisa que nós temos que levar em consideração é que Deus deixou algo ali no meio deles, entre eles, próximo a eles, que não era bom, que era mal. Algo que nem mesmo eles podiam tocar e muito menos comer. Isso nos mostra como que o nosso Deus, ele age. Ele não é um Deus arbitrário, que nos obriga, que determina, e nós de uma forma obrigatória fazemos aquilo que Deus falou para fazer. Deus nunca foi assim. Outra coisa que eu quero pontuar, apontando para Cristo, é que aqui no Éden nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor ali no momento que foi formar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o Cristo da eternidade, ele está aqui no Éden, no paraíso. O mesmo Senhor que é o nosso Senhor, o mesmo Deus que é o nosso Deus. Porém aqui antes da cruz, antes do nascimento do Messias, aqui nós estamos falando da eternidade passada, do Cristo da eternidade, aquele que depois vai se fazer homem. Mas ele é o Deus da eternidade, é dele que nós estamos falando. Amém, queridos? Então aqui, Deus, ele não coloca um homem num lugar aonde não existia nada que pudesse acontecer de mal para o homem. Existia a árvore do bem e do mal. Porém, como que o Senhor trabalha? Como que é o modo operandi de Deus? Está aqui a pergunta, a resposta é mais simples do que a pergunta. No verso 16: e o Senhor deu-lhes esta ordem: de toda árvore do jardim comerás,
Aí no verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Qual que é o modo que Deus age conosco? Através da sua palavra. Deus, ele coloca em nós, então aqui ele dá para nós um poder de decisão. Ele verdadeiramente, ele é Deus. Ele coloca em nós o poder de decisão. Esse poder de decisão está em cada um de nós. Esse poder de decisão o Senhor não tira de nenhum de nós. Nós já nascemos com ele. Então o Senhor, da mesma maneira que ele agiu com Adão, ele age conosco até os dias de hoje. Nós estamos inseridos em um meio, aonde este meio no qual nós estamos inseridos, chamado sociedade, escola, faculdade, trabalho, fila do banco, padaria, mercado, enfim, o sistema no qual nós estamos inseridos, existem, obviamente por causa do pecado, ali ele tinha uma situação que ele deveria obedecer. Hoje nós temos muito mais do que uma, mas o contexto não muda. Hoje nós estamos pela fé salvos, justificados. Amém? Hoje nós temos comunhão e relacionamento com Deus. Podemos ter isso através do sangue de Jesus. Porém nós estamos rodeados de coisas que não são boas e que são más. E novamente nós temos a palavra do Senhor que nos orienta e nos instrui naquilo que nós devemos e naquilo que nós não devemos fazer. E novamente o poder de decisão é colocado em nós, para que nós tenhamos a decisão de obediência. E mais uma vez, a decisão de desobediência faz com que o homem se desligue de quem? E seja apartado do Senhor. Porém a situação nos nossos dias, ela é muito mais séria. Porque aqui Adão mata toda a humanidade nasce morta em seus pecados e delitos. Deus, ele redime esta humanidade através do sangue de Jesus. Ele se oferece em sacrifício, ele leva os nossos pecados na cruz. Ele nos dá uma chance. A diferença é que hoje uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que ouve a instrução do Senhor, acontece duas coisas com essa pessoa. Ou ela é salva, ou ela se torna uma pessoa indesculpável, porém não tendo mais esperança de salvação. Eu vou explicar isso para não ficar distorcido. Hoje nós estamos gravando a mensagem, e essa mensagem há de alcançar muita gente. Então eu quero que você entenda que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, que uma pessoa, que existem alguns pecados que podem apartar a pessoa, não deixando mais que essa pessoa retorne para Deus. Existem pecados que são pecados para a morte, e nós precisamos observar aquilo que pode nos tirar a vida eterna, que pode nos roubar o único bem, o bem mais precioso que nós temos, que foi aquilo que Deus nos deu, a salvação, a presença dEle. Então, uma pessoa, ela pode sim perder a salvação. E a Bíblia fala também no livro de Hebreus que uma pessoa que vai pecar intencionalmente depois que ela foi salva e depois que ela conheceu o Evangelho, não resta mais para essa pessoa sacrifício. Eu estou querendo dizer que Jesus, ele morreu uma só vez. Uma só vez. Hebreus no capítulo 9,
no verso, Hebreus capítulo 9, no verso 27 e 28 diz assim: e assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a... Jesus morreu uma só vez. Ele se fez pecado uma só vez para salvar muitos. Você percebe que a Bíblia não fala que Jesus ele vai salvar todos. Mas isso não é porque ele não quer salvar todos. Ele morreu por... Jesus morreu por quantos? Por um grupinho? Jesus morreu, o sacrifício dele na cruz, ele é suficiente para salvar todos. Mas por que todos não são salvos? Porque todos não são salvos. Se ele morreu por todos, qual é o motivo pelo qual todos não são salvos? A resposta é mais fácil que a pergunta. Porque ele deu para nós o poder de decisão, de obedecer ou não. E ele não nos colocou num contexto onde não há perigo. Esse é o ponto que eu quero destacar nessa manhã, nessa mensagem. Ele não nos colocou em um âmbito, em um lugar onde não há possibilidade de pecarmos. Nós estamos rodeados. O pecado está batendo na porta. O que Deus falou para Caim? Caim, por que descai o seu semblante, Caim? Caim, o pecado jaz à tua porta, cabe a você dominá-lo. A obra redentora de Cristo, ela nos salvou, nos redimiu, nos justificou da condenação que nós herdamos de Adão, e ela nos deu poder, a graça ela nos dá poder para vencer e dominar o pecado. A graça ela não é uma autorização para pecar e cometer pecados. A graça, ela, pastor Maurício ministrou domingo passado, ela não anula a lei, ela é um agravo à lei. Aliás, Jesus, quando ele começa a ministrar, ele mostra que o nível de santidade na graça, ele acaba sendo maior do que na lei. A exigência da graça é maior. Jesus falou, a lei dizia, se matar é assassino. Porém eu vos digo, se odiar já cometeu. Jesus disse, a lei dizia, aquele que for pego em adultério, que for pego em ato de adultério, ele será punido. Eu, porém, vos digo, se você olhar a mulher, seja quem for, e cobiçar em pensamento, você já caiu. A graça, ela aumentou, ela anulou a lei, ou ela se tornou ainda um agravo à lei, nos trazendo... Por que a graça fez isso? Porque a graça, ela nos dá poder para vencer. Se a graça, Deus ele jamais cobraria algo de nós, jamais exigiria algo de nós, se ele primeiro não tivesse dado exemplo, e se ele também não nos tivesse dado poder. Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí vos dei poder sobre todo o poder do maligno. Então aquela serpente que foi lá no Éden, que jogou uma palavra, que tentou distorcer, fazendo Adão e Eva cair, essa mesma serpente age nos nossos dias. Porém, o nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus, o nosso Cristo, Ele nos deu o Espírito Santo e poder para vencer o diabo, para vencer as paixões, para vencer o pecado, para falar não, e Deus não vai colocar
a sua igreja em um contexto onde não há perigo. Nós estamos inseridos em um mundo perverso. Nós estamos inseridos em um mundo onde as trevas fazem parte desse mundo. Onde a única luz é a luz da igreja viva. Porque a igreja morta, ela está apagada. O crente morto, ele está apagado. O crente vivo está aceso, está queimando por Jesus. A única luz que o mundo tem é a luz da igreja, a luz dos santos. Se o santo se tornar trevas, Jesus disse: se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. Quem está entendendo? Jesus disse: se os seus olhos forem maus, que grandes trevas. Se aquilo que era para ser luz for trevas, se aquela mulher de Deus que era para dar exemplo não der, quem vai dar? Se aquele pai que era para dar exemplo para os seus filhos não der, quem vai dar? Se a mãe não fizer isso, não for exemplo de mulher de Deus, de fidelidade, de cristianismo, quem vai ser? Nós tivemos culto com a liderança na sexta-feira. Eu fiz um gráfico de pizza e apenas ali peguei um oitavo, né? A pizza geralmente é 8 pedaços, dividi em 8. Peguei um pedaço ali e perguntei para eles. Aliás, afirmei, nós falamos que a nossa vida cristã não pode ser como um pedaço de pizza. Ela tem que ser a pizza inteira. Eu não posso ser cristão num culto por 2 horas. Eu tenho que ser cristão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu tenho que queimar por Jesus. Paulo fala: orai sem cessar. Paulo fala disso, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 17 em diante. Paulo fala: orai sem cessar. 18: em tudo dai graças. Quando eu estou no trânsito, o trânsito para, eu começo a dar graças a Deus. Às vezes a gente está viajando, estávamos vindo do sul e parou, tivemos que desligar o carro e ficamos 1 hora parados. A gente tira esse tempo para dar graças a Deus, para ficar ali tranquilos, porque nós temos poder e domínio sobre o pecado. E se a gente começa a reclamar, pronto, a gente já desagrada, já ofende o coração do Senhor. A murmuração ofende o coração do Senhor. Em tudo dai, até nos momentos difíceis, até diante de um diagnóstico que é contrário. Nós temos que saber, conhecer e saber quem é o nosso Deus. Nós temos que conhecer e saber quem nós somos nele. O que é mais sublime do que falar de Jesus? Tem alguma coisa que possa ser mais sublime do que falar de Jesus? É falar como Jesus. Tem muita gente, até o diabo fala de Jesus. Se manifestar o demônio, eu falar para ele: fala Jesus aí, ele fala, queima a língua dele, mas ele fala. O espiritismo fala de Jesus, o kardecismo fala de Jesus. Tem muitos falsos pseudos evangelhos por aí. Então não é falar de Jesus, é falar como Jesus. O pastor Maurício falou essa frase para mim ali, domingo passado. Entrou como uma flecha no meu coração. Falar como Jesus, andar como Jesus andou, amar como Jesus amou, falar a verdade como Jesus falou. Ah, mas e se com amor, né? Com brandura. Não é porque a pessoa está errada que a gente tem que ser bruto. Com amor. Mas a verdade em si, ela já entra como ela já entra cortando pelos 2 gumes. Então não precisa a gente dar um acréscimo.
ela já vem cortando, ela já vai quebrar o orgulho, e o orgulho quebrado dói. Mas e se a pessoa não der ouvidos? Paciência. Nós não podemos perder a presença. Nós temos que ter zelo pela presença e pela glória do Senhor. Por isso você está ouvindo essa mensagem, porque esta é a vontade do pastor, amém? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Marcelo. Não. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por que Paulo coloca esse termo aqui, de Deus em Cristo? Porque Paulo está sugerindo que quem está ouvindo esta palavra é alguém que está em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Você está. Amém, querido? Então nós precisamos entender isso de todo o coração. Para convosco. 19. Não extingais o Espírito. Em algumas traduções, não apagueis o fulgor do Espírito. O Espírito Santo é tudo que nós temos. Verso 20. Não trateis com desdém as profecias. 21. Mas examinai todas as evidências e retém o que é, aquilo que não é bom você. Então nós estamos literalmente em um contexto que até as profecias a gente tem que ter discernimento para reter aquilo que é verdadeiro, que é puro, aquilo que está de acordo com as Escrituras. Porque tem coisa que vem, o diabo tenta enganar. A profecia diabólica aí, para você entender. Vou dar um exemplo de uma profecia diabólica aí. A pessoa já é casada e aparece um profeta lá e fala que Deus está preparando um marido ou uma esposa para essa pessoa. Não precisa nem, se você conhece a palavra, você sabe que essa profecia não vem de Deus. Amém? Não vem de Deus. A profecia, ela tem que passar pela aprovação, ela tem que ser regulamentada pelas Escrituras. Imagina que Deus, ele vai te liberar uma palavra que vai te levar para o pecado. Isso é absurdo. Pastor, mas isso é um absurdo. E existe e muito. Existe muito. Aliás, nos nossos dias, escândalos, falsos profetas, a palavra de Deus diz que isso ia existir. Coisas más, uma cultura má, um mundo de trevas. Evangelho de João, capítulo 17. O Senhor Jesus aqui está orando pelos seus. Nós precisamos entender de uma vez por todas que os santos de Deus, a igreja do Senhor, ela só é composta por aqueles que verdadeiramente o obedecem. Verso 7, João 17, verso 7. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste. O que Jesus recebeu do Pai? As palavras. O que Adão recebeu do Pai? Palavras. Aleluia. E eles as aceitaram. Então, os discípulos de Jesus, eles não só ouviram a palavra de Jesus, que era a mesma palavra do Pai, porque era a palavra ali encarnada, era o próprio Deus ali encarnado, feito homem,
que se fez homem, que se fez servo, que se fez homem, com a mesma palavra. Aí eu pergunto para você: será que Deus vai mudar? Será que o Deus eterno, o Deus santo, o Deus que não caiu, o Deus que está na eternidade, será que Ele vai se converter a uma geração pecadora? Ou será que Ele está dando tempo para esta geração pecadora se converter e se arrepender e se voltar para Ele? Eu fico com a segunda opção. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Aleluia. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Aleluia. Verso 9: eu rogo por eles. Por quem que Jesus está orando aqui? Por aqueles que pertencem a Ele, por aqueles que aceitaram a palavra, por aqueles que receberam a palavra, que vim de ti, que creram que me enviaste. Verso 9, verso 10: tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Jesus, ele é glorificado quando uma pessoa, ela recebe a palavra, obedece a palavra, aceita a palavra. Jesus é glorificado nessa pessoa, nesse indivíduo. Esse indivíduo que outrora era pecador, agora ele está em Cristo, ele faz parte da glória de Cristo, ele faz parte da obra de Deus, do propósito de Deus. Aí eu pergunto para você: se você está em Cristo, se Jesus é o seu tudo, se Jesus é a sua riqueza, se Jesus é o seu bem maior, se Jesus é a pedra mais preciosa da sua vida, se você é fiel, leal, se você tem compromisso com Ele, eu pergunto para você: vai te faltar alguma coisa? Salmo 34 diz, só não lembro o versículo: até os leõezinhos passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. A partir do momento que você está, que essa palavra ela está em você, vou te falar uma coisa aqui, preste muita atenção: o resto não é problema teu. Com quem você vai casar, quando que o homem de Deus vai aparecer, quando que a mulher de Deus vai aparecer, quando que você vai romper na sua vida, a partir do momento que você está verdadeiramente em Cristo, o resto não é problema teu. Porque se você está verdadeiramente em Cristo, essa palavra é viva, esta palavra se cumpre. Aleluia. Verso 11. Vamos ler o 11. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. O propósito de Deus é que sejamos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, eu os defendi em teu nome. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a palavra. Verso 13. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena alegria em seus corações. Aonde nós recebemos a plena alegria? Nossa alma, no nosso coração. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu também não sou do mundo. Verso 15. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas
do príncipe deste. Vamos parar aqui, porque aqui o Espírito Santo é onde ele está ministrando. O Senhor não vai tirar a tentação de perto de você. O Senhor não vai colocar você num lugar onde você fique impossibilitado de pecar. Você vai estar inserido aonde você já está inserido. Você precisa estar em Cristo e ser obediente e decidir andar em santidade e andar em Cristo, andar em glória. Andar em Cristo é andar em glória. Aleluia. Ele não muda, o Senhor é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Adão estava lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. A igreja agora, redimida, lavada pelo sangue, a noiva de Cristo está no mundo. O mundo odeia a igreja. O mundo é trevas, o pecado está aí. Mas a igreja está triunfante. A igreja está em santidade. Pastor, mas e se você não, o Senhor está chamando hoje para que haja um conserto, para que haja uma decisão. Aleluia! Para que haja uma decisão de andar em glória, para que haja uma decisão de verdadeiramente você falar: eu sou filho dele, eu sou filho do meu Pai, meu amigo, meu Senhor. Aleluia, eu quero fazer parte. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Nós temos que ter comunhão. Nós temos que dar continuidade à comunhão. Nós temos que estar juntos, nós temos que, amém? Nós temos que ter unidade, nós temos que cultuar, nós temos que adorar, nós temos que atrair a glória de Deus sobre nós, para que nós possamos viver um grande avivamento. Jesus morreu uma só vez, mas a mesa se repete. Amém? Você já percebeu isso? Já parou para pensar nisso? Jesus morreu uma só vez, mas a mesa, a ceia, ela não é uma só vez, ela se repete. Por quê? Porque nós estamos caminhando em glória em Cristo e em glória, e nós estamos sendo o quê? Santificados. Você não é tão santo que você não possa ser mais santo. Aleluia. Você não precisa se minimizar, você tem que apenas querer viver aquilo que realmente é o propósito do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela vem para nos colocar de pé diante dele e para nos fazer viver aquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos ficar postergando a glória de Deus na nossa vida. Nós não podemos ficar protelando a glória de Deus para a nossa vida. Nós temos que clamar, atrair esta glória, esta nuvem de glória. Nós temos que verdadeiramente falar como Jesus e não somente falar de Jesus. Aleluia! Nós temos que ser cristãos verdadeiros, crentes de verdade, obedientes, decisivos, focados, cheios do Espírito. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Quem Jesus está feliz com você? Aleluia! Dê a sua melhor salva de palmas para o Senhor. Aleluia!